Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde onde nós nos dedicamos a este trabalho maravilhoso que nos enriquece a alma e o espírito, que nos aquece o coração todas as vezes em que aqui estamos. Gostaria muito de agradecer a todos nós que viemos prestigiar e fazer desta meia hora uma hora de elevação, uma hora de introspecção, uma hora de aprendizado, transformando nossa semana numa semana mais leve, mais tranquila. Com este trabalho online, muitas pessoas são alcançadas, muitos lares são visitados, e eu faço o convite a todas essas pessoas também, para que venham conhecer, entender principalmente, compreender a doutrina. Porque é mais do que uma religião, é mais do que uma filosofia e é mais do que uma ciência. O Espiritismo, ele é a célula viva da vida. Porque esta célula é Jesus. E Jesus é o nosso norte, é o nosso guia. E falar de Jesus e sentir Jesus, precisa-se primeiro conhecer Jesus, aprender a amar Jesus, a compreendê-lo na sua essência espiritual e divina, porque a partir disso nós passamos a admirá-lo, nós passamos a compreendê-lo e a senti-lo dentro de nós, e a entender como é este processo de subir aqui, ou vir a uma casa espírita, ou ler um livro espírita e enxergar nas linhas este mestre divino, e chamá-lo de divino, e chamá-lo de mestre, de meu guia, de meu mentor. Nós precisamos entendê-lo, saber como que é este caminho que nós galgamos de passinho em passinho, de transformação em transformação, para que nós possamos sentir em nós, toda vez que abrimos os nossos lábios, nossa boca, para dizer: eu também amo Jesus. Porque amar Jesus vai muito além do entendimento, vai muito além do saber. Não basta entender e não basta saber, precisa sentir, na essência, no íntimo, porque hoje é muito mais fácil amar o nosso irmão que está junto conosco, de mãos dadas na caminhada, este irmão sendo um filho, um esposo, uma esposa, um neto, um amor de nossas vidas, do que nós amarmos Jesus nessa essência mais pura. E nós precisamos entender e absorver isso de uma forma plena, para que nós consigamos transpor as vias da matéria e alcançar as altitudes. E assim a gente conseguir se transbordar do amor de Deus. Nós conseguimos emanar a sua irradiação, transmitir essa paz e essa luz que Ele nos injeta todos os dias e todas as horas de nossa vida. Jesus nos ama e Ele sempre vai amar. Ele nos ama desde a primeira vez em que nos viu. Mas e nós? Quando nós vamos amá-lo e retribuir este amor da mesma maneira, da mesma forma? Então é só uma reflexão para que todos nós possamos mais uma vez compreender, entender, fazer essa reflexão, essa introspecção, esta é a palavra, voltarmos para dentro de nós mesmos e tentar assim resgatar aquela essência divina que nós fomos criados, a centelha de Deus, né? Nós somos uma parte de Deus, então que nós possamos acender a nossa luz para poder iluminar o mundo. E esse é o convite que eu faço a todos que nos assistem, a todos que buscam compreender e entender a doutrina espírita,
porque ela transforma, ela muda de dentro para fora. Nunca se espelhe no outro ser humano, se espelhe sempre em Jesus, se espelhe sempre em Deus. Eles sim são os nossos faróis e os nossos guias. Então, com esse pensamento, eu convido a todos aqueles que quiserem e puderem fechar os olhos e elevemos os nossos pensamentos ao mais alto e infinito. Busquemos, através das nuvens, o universo escuro, mas brilhante ao mesmo tempo, e buscamos, entre as estrelas, a essência de Deus. Tentemos nos conectar ao mais alto, buscando assim serenar nossas mentes e os nossos corações, buscar ampliar os nossos entendimentos, para que a palestra de hoje proferida seja introduzida e penetrada em nossa alma, que ela surja em nós como um farol, um início, um start, que nós possamos nos conectar com Deus hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a palestra com a nossa irmã Sandra. Boa tarde a todos, é um prazer novamente aqui nos encontrar. E para mim cabe falar sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas nós temos que compreender e entender sobre esta parábola, sobre esse capítulo, que ele nos fala sobre duas coisas muito importantes. A primeira, ele nos dá uma noção de tempo, que algo precisa ser feito, algo começou a ser feito, e esse algo terá um prazo para que termine. E também aqui nos fala dos trabalhadores, aqueles que irão de uma maneira ou de outra exercer esse trabalho, realizar então esse trabalho até um determinado tempo. E a parábola nos conta que um pai de família saiu cedo, foi até a praça na cidade e lá, encontrando algumas pessoas que estavam paradas, os convidou para ir trabalhar na sua vinha. E novamente, mais tarde, ele repetiu o mesmo gesto e novamente encontrou outras pessoas que estavam paradas e ele os convidou para trabalhar na sua vinha. Quando o sol já se encontrava no alto do meio-dia, novamente ele sai e novamente ele encontra mais alguns que estão parados. Então ele os convida: venha trabalhar na minha vinha. E eles os foram. Já decorrendo, já metade da tarde, ele sai novamente e, para sua surpresa, encontra mais alguns que ali estavam parados. E ele os convida: venha trabalhar na minha vinha. Já chegando quase ao final do dia de trabalho, ele sai, encontra mais alguns e pergunta: por que não foram trabalhar na minha vinha? E eles os dizem: porque ninguém nos assalariou. Então ele diz: vá trabalhar na minha vinha que eu os assalariei. Mas temos que ver que aqueles primeiros que foram encontrados, recrutados para o trabalho, com eles foi acertado que receberiam um denário, a moeda da época, o salário pago por um dia de trabalho. E chegando no final do dia, ele então chama aquele que cuida do seu vinhedo para chamar os trabalhadores e começar pelos últimos a pagar. E ali ele faz o pagamento. Ele paga um denário para aquele que trabalhou 1 hora. Ele paga um denário para aquele que trabalhou 3 horas. Ele paga um denário para aquele que trabalhou 6 horas. E paga um denário para aquele que trabalhou o dia todo. E aquele que foi os primeiros a chegar, ao ver que ele havia pago um denário para aquele que trabalhar apenas 1 hora, supôs que iria ganhar mais. E vendo que ganhou apenas um denário e tinha trabalhado o dia todo,
se revoltou e disse: mas não é justo. E o dono da vinha disse: eu não acertei contigo que te pagaria 1 denário e não te paguei? Então, deixe de ser olho grande, segue tua vida e deixa que eu faça o que eu acho certo ou não. Para muitas pessoas, ao escutar essa parábola, fica um pouco uma contradição. Como pode ganhar aquele que trabalhou apenas 1 hora, o mesmo que aquele que passou o dia todo a trabalhar? Mas nós temos que entender, então, trazer a interpretação dessa parábola para a nossa realidade, da nossa existência, da nossa história. Vamos entender que os primeiros trabalhadores foram Moisés, que veio então trazer ao povo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, os 10 mandamentos. Esse veio trazer esse ensinamento para convidar as pessoas a vir trabalhar nessa vinha, que é a vinha da transformação, que é a vinha da mudança, que era o quê? Para que todos possam receber a mesma coisa. E nós vamos encontrar então muitos que não aceitaram, muitos que se encontravam lá, Deus no primeiro momento, quando ouviram o chamado ao trabalho. Só que esse trabalho, ele não é um trabalho para o próximo, não, ele é um trabalho para si. Esse trabalho é a reforma íntima de cada um. Aqueles que começaram a ouvir o chamado no período de Moisés, começaram a ter o seu trabalho de reforma íntima, da mesma maneira que aqueles que ouviram, pensaram em fazer e não fizeram. Depois nós vamos encontrar Jesus também novamente convidando para que venhamos trabalhar na vinha do Senhor. A vinha do Senhor é um mundo feliz, é um mundo melhor, é um mundo de mais igualdade, prosperidade e paz. Mas também alguns entenderam qual era o denário, entenderam qual era o trabalho que tinha que ser feito, qual era o sacrifício que teria que ser feito perante si mesmo, perante os seus defeitos, perante o auxílio do próximo, perante a sua reforma íntima. E tantos outros no decorrer dos séculos também, quantos missionários vieram, quantos pais da igreja vieram, quantas pessoas vieram nos chamar para o trabalho da vinha. Mas faltando apenas 1 hora para acabar esse período, aonde então se encerraria o trabalho, onde o trabalho deveria já estar concluído, nós vamos encontrar a doutrina espírita, que se encontra há mais ou menos 180 anos sobre a face da terra. E os espíritas são os trabalhadores da última hora. Não são melhores que ninguém, mas são aqueles que aceitaram por último começar a reforma íntima, a sua mudança, o seu melhoramento. E esse trabalho de divulgar a todos quantos forem possíveis, para que todos possam despertar, porque ainda há tempo, essa hora que se decorre ainda não terminou. Chegará um momento em que todos nós iremos receber o nosso denário, porque Deus, na sua justiça suprema, não vai dar mais para um, nem menos para outro. Ele dará a mesma quantia, ele dará a mesma coisa, porque é um trabalho individual. Talvez aquele que começou lá na época de Moisés, talvez ele já tenha conseguido terminar o seu trabalho, está só esperando o recebimento. Mas quantos entre nós, que somos espíritas, reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação porque é uma justiça divina,
Porque nós não podemos, em um período de 80, 100 anos, compreender e entender tudo de um mundo. Nós necessitamos a reencarnação para que assim possa haver a justiça. Porque hoje me encontro rico ou pobre, amanhã posso estar rico, posso estar pobre. Hoje me encontro loiro de olho azul, amanhã estarei moreno. Não interessa qual vai ser a etnia, qual vai ser a aparência do meu corpo. Ela estará dentro das necessidades do meu aprendizado e as necessidades para que eu possa realizar esse trabalho. Então, sendo os espíritas aqueles que muitos, talvez, durante o decorrer dos 20 séculos da vinda de Jesus, desse chamado grandioso para o trabalho, quantos de nós preferimos ficar na sombra, renegado, sem fazer, não vou trabalhar, não, deixa assim, tá bom, mais para frente. Mas, da mesma maneira que aquele que ao passar o dia, ao procurar um emprego, porque precisa sustentar a família, precisa alimentar os filhos, sente aquela angústia, porque acorda de manhã cheio de esperança. Da mesma maneira, os dias, as horas vão passando e as preocupações, a angústia vai aumentando. E assim também, todos nós, no período de Jesus para cá, nas nossas reencarnações, também fomos nos acomodando, deixa para lá, tá bom assim, vou viver e aproveitar o que é bom, mas vai brotando dentro de nós essa angústia. E aí nos chega a doutrina, que nos esclarece, nos faz entender e compreender do porquê, de onde viemos, para onde iremos e principalmente porquê que estamos reencarnados neste momento na Terra, para sermos esse trabalhador de última hora. Só que quando a última hora chega, o período é menor. Eu não tenho todo aquele tempo que começou a trabalhar às 3 horas da tarde, começou a trabalhar ao meio-dia ou às 9, para fazer toda essa mudança, para fazer todo esse trabalho. Não, eu tenho o menor tempo possível. Então, já que eu tenho o menor tempo possível, eu tenho que aproveitar cada segundo da minha existência, cada segundo para me melhorar, para estudar, para compreender, para trabalhar, porque eu também vou querer receber o meu denário, eu também vou querer receber pelo meu trabalho, mas eu sei que o meu trabalho ele é bem menor, o tempo é bem mais curto para mim fazer a reforma. Então a minha consciência também me diz que eu tenho que trabalhar mais do que aquele que começou mais cedo, porque ele despertou mais cedo. Então ele começou um processo na obra do Cristo, de preparar o mundo para essa transformação, para transformar esse mundo num mundo de regeneração. Então eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso transmitir aos outros também esse ensinamento. Então, essa parábola grandiosa, os trabalhadores da última hora, e ela tem no final dessa parábola, tem uma frase que diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque nós vamos entender que para todos, Cristo, quando veio, Moisés, quando veio, a doutrina, quando surgiu, não surgiu em portas fechadas, para um grupo seleto, para os escolhidos. Não há os escolhidos, não há um grupo seleto. Todos, foi para todos que foram chamados. Mas bem poucos serão os escolhidos. Mas o que é essa escolha? Como assim? Será que vai chegar um momento em que Jesus vai apontar o dedo para o fulano? Tu sim, tu não, tu vai, tu não vai, tu foi escolhido, tu não foi escolhido? Não. Os escolhidos serão aqueles que realizaram a tarefa,
que realizaram o trabalho, aqueles que gastaram o seu tempo, o seu esforço, o seu melhoramento. Esses serão os escolhidos. Porque não adianta chamar, o chamado está feito, mas quantos não o escutam e preferem ficar em casa vendo novela, não se dão o trabalho de procurar um livro ou sequer assistir um vídeo no YouTube, tentar entender, tentar compreender. Para que nós possamos entender como a última hora de trabalho, ela é tão importante, tão relevante, que a ciência, a evolução tecnológica que nós vivemos hoje no mundo, não nos permite alegarmos a ignorância, não nos permite dizer eu não sabia, eu nunca ouvi falar. Não. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, nós poderíamos utilizarmos dessa desculpa, porque a comunicação era algo quase que inalcançável. Às vezes uma notícia levava 2, 3 anos para chegar em determinado local do nosso mundo. Hoje ela é instantânea. Hoje a notícia chega na palma da mão de qualquer um. Então esses trabalhadores da última hora, eles não podem alegar que não ouviram. Não tem como dizer que eu nunca ouvi falar de Espiritismo, que eu nunca ouvi falar de Jesus, que eu nunca ouvi falar de reencarnação. Todos ouviram, mas muitos ignoram. A maioria acaba ignorando. Por quê? Porque o chamado de Jesus, os 10 mandamentos de Moisés, as obras básicas da doutrina espírita, todos fazem apenas um sentido em nossas vidas, que é a mudança, que é o trabalho, que é o melhoramento. E mudar, trabalhar, exige de nós que nós tenhamos que fazer algumas escolhas. Nós vamos ter que escolher entre abrir mão de algo para o mérito de outro. Nós não poderemos apenas esperar na sombra, sem o trabalho, o salário, porque não vem. Ninguém pode alegar que não recebeu se não trabalhou. Jesus, Deus, é extremamente justo. Ele não iria dar um denário a um que trabalhou e ao outro que não trabalhou. Ele permite que todos tenham a oportunidade do trabalho. Se tu está começando agora a ouvir, a entender, a compreender a doutrina, tu está começando agora a fazer o teu trabalho. Então, corre, porque o tempo está chegando, está acabando o final do dia, está chegando o momento de receber. E também é chegado o momento onde iremos ter a separação do joio e do trigo. É onde iremos separar aqueles que dedicaram o seu tempo para trabalhar na sua melhora, na melhora do próximo, com aquele que simplesmente não se preocupou com o próximo, a não ser consigo mesmo. Então, essa parábola, ela nos traz esse aviso que há necessidade, que há o chamado há muito tempo, há muito trabalho a ser feito, para que possamos também assim receber. Porque se o mundo se prepara para uma transformação, é porque já começou o trabalho. Esse trabalho já vem sendo feito há mais de 6.000 anos. Lentamente foram se preparando, lentamente o conhecimento foi sendo semeado, lentamente aqueles que entenderam começaram a mudar, começaram a multiplicar perante os outros, através do exemplo, através do conhecimento, através das boas ações. Só que a última hora chega, e chegando a última hora, chegará o final, haverá o pagamento. E aí eu me pergunto, e agora? Eu passei o dia todo na praça, não quis trabalhar, o que vai acontecer comigo?
não receberei o meu salário. Ao final do dia, surge novamente a noite. A noite nos faz, no silêncio de todas as consciências, pensarmos, porque ouviremos o choro, o gemido do filho em casa, que espera a volta do pai com o salário, com o alimento. Mas o pai não trabalhou, o pai não colheu. Então, a cada um, ao terminar o período de transição planetária, aqueles que fizeram por merecer receberão um mundo melhor, um mundo mais tranquilo, um mundo mais promissor à paz, à tranquilidade, à felicidade. E aqueles irmãos que não foram trabalhar, esses, pela misericórdia divina, pelas leis de reencarnação, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, então há muitos mundos para que possamos então recomeçar novamente, para que possamos ouvir em um outro mundo, um outro orbe, o chamado para o trabalho. E talvez dessa vez nós venhamos a começar desde cedo a trabalhar, porque nós vamos entender e compreender que nós passamos uma existência, várias existências, sem produzir nada de bom, a não ser de ruim. Quantas pessoas preferem usufruir do trabalho dos outros em prol de si? Quantas pessoas preferem fazer a maldade para o próximo em seu benefício? Quantas pessoas escolhem a preguiça e a vida fácil, os bens materiais, do que o trabalho da reforma íntima? Mas saibam, meu irmão, que Jesus avisava, chegará o momento, o capítulo diz, está chegando o momento, está acabando, se aproxima a grande transformação. E aqueles que não fizeram por merecer, irão retornar. Daí que nos vem aquela saudade, como diz, da raça adâmica, do paraíso perdido. Porque imagina hoje, com toda a tecnologia, tu chega em casa, aperta um botão, algo se acende, tu gira ali, o fogo, tu aperta um outro botão, um micro-ondas, tu aperta mais um botão, liga a TV, tem informação, está muito quente, liga o ar-condicionado no frio, está muito frio, liga o ar-condicionado no quente. Todas essas mordomias que nós temos hoje, imagina tu simplesmente ser retirado, e vamos ser mais próximos da nossa realidade. Acordar de manhã no meio da selva, sem saber onde te encontra, não tem a geladeira para abrir e pegar comida, tu basicamente perdestes o paraíso. Isso é perder o paraíso. É retroceder, não espiritualmente, não moralmente, é retroceder materialmente, porque tu vai te encontrar reencarnando num mundo mais primitivo, onde talvez tu tenha que aprender a bater duas pedras para fazer o fogo, a caçar para se alimentar, a procurar um abrigo, uma caverna para passar a noite. Esse é perder o paraíso. Tu não vai voltar a ficar ignorante, tu não vai voltar a ficar menos inteligente, tu continuarás com a tua inteligência, só irá te despir deste mundo material para outro. Por isso esse capítulo é tão importante, porque ele faz um convite, ele faz um chamado para o trabalho. Sejamos trabalhadores da última hora. Se de repente tu não tem entendimento, hoje a doutrina
espírita, como disse a Letícia, ela é muito mais que uma religião, que uma filosofia, que uma ciência. Ela é uma fonte de conhecimento, libertadora de mentes. Ela vai te libertar, te preparar para te compreender a ti mesmo, para que tu possa entender o benefício do trabalho em prol primeiro de ti, depois do teu próximo. Porque, como diz, quando cai a máscara num voo de um avião, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no outro. Primeiro, se prepare para poder ajudar ao outro. Primeiro, se prepare para trabalhar para si e depois para o outro. Espero que eu tenha conseguido transmitir mais ou menos um pouco que eu entendi sobre esse capítulo. Muito obrigado. E agora nós passamos para a nossa prece de irradiação. Aqueles que puderem e quiserem mais uma vez fechar os olhos e pensar nos seus familiares, nos seus amigos, em todos aqueles que necessitam de uma oração e de uma irradiação nesta hora. Então pedimos mais uma vez a Ti, Senhor, que nos acompanhe aos nossos lares e lá buscando, Senhor, aqueles que os habitam. Buscamos em nossos pensamentos cada cômodo do nosso lar e com a Tua chegada, Senhor, iluminando, trazendo paz, harmonia, amor para os nossos lares. Buscamos além, Senhor, buscamos os lares dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Buscamos os lares do nosso bairro, da nossa cidade. Busquemos por todos aqueles que neste momento buscam e procuram a Ti, Senhor, sem o achar. Buscamos aqueles que sofrem, que gemem, que urgem na escuridão de si mesmos. Buscamos os orfanatos, buscamos os asilos, buscamos as casas de abandono, buscamos os hospitais, as clínicas onde gemem as dores do corpo físico, Senhor. Que o Senhor possa trazer alívio e tranquilidade com os seus bálsamos curadores, Senhor. Buscamos aos presídios aqueles irmãos que ainda se encontram presos em suas ignorâncias, tão transtornados em si mesmos que não conseguem enxergar além dos teus olhos. Busquemos, Senhor, pela paz daqueles que buscam as riquezas materiais freneticamente, que eles consigam neste momento, Senhor, compreender, ter a luz do Teu entendimento, que busque primeiro o interior de si mesmo, busque a bondade, o amor e a fraternidade. Busquemos, Senhor, em nossos pensamentos os nossos governantes e transmitimos a eles todo esse sentimento de justiça social, de justiça, Senhor, a todos aqueles que merecem. Busquemos o entendimento e busquemos também, Senhor, perdoar a todas as ofensas, a todos que ofendem, a todos que nos ofenderam. Perdoar a nós que um dia também ofendemos os outros. Agradecer sempre, Senhor, a Tua chegada e a Tua vinda ao mundo, para abrir nossas mentes, para fazermos compreender e enxergar as verdades dos céus. Que busquemos a nossa transformação e a transformação do nosso mundo. Agradecemos hoje e sempre. Que assim seja.